esperar os dois entrarem, enquanto eu vou colocando um título aqui. Nosso lar. Estudo. Último dia. O irmão Cris já entrou. Deixa eu... Accept. A irmã Edna tá entrando, eu já vou subir ela. Oi, estamos de volta. Back to the game. Cadê a irmã Edna aqui? A irmã Edna já voltou? Ainda não, acho. A irmã Edna ainda não entrou. Esse livro é muito forte, as pessoas têm que ler esse livro. Forte no sentido de muito aprendizado, né? Muito. Em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo, né? Bom, são ensinamentos, né, que vêm um depois do outro, muito substanciais, né? A gente retoma, né, como a gente tem feito em alguns, até foram raros momentos, né, os ensinamentos de Jesus super esmiuçados no livro, é uma maravilha. Sim. A irmã Edna ainda não entrou. Igual a gente falou, realmente é um poder de controle mental muito grande. Assim. As possibilidades mentais, né, e as necessidades de cuidado mentais são muito bem tratadas na obra. Tá de volta. A palavra é sua, irmã Edna. Ai, peraí, deixa eu ver. Não tô vendo vocês. A gente tá te vendo já. Tá? Tá. Não sei o que é que tá vendo. Bom, vou ficar assim mesmo, tá? Eu não tô vendo vocês. Tá, pra nós tá assim, perfeito. Agora. Tá, maravilha. Gente, vamos continuar, não é? Capítulo 49. Então, é o regresso do nosso irmão André Luiz na casa dele, não é? Ele não sabia o que era que fazia. Então, chegou um determinado local, eles se despediram, né? O nosso irmão Clarence disse, olha, você vai até a sua casa e nós vamos nos ver. Eu venho lhe ver todos os dias, saber como é que você está, mas o tempo seria uma semana que ele teria de ficar lá. Clarence, quando falou para ele que ele estava apto a visitar a família, ele disse que ele tinha uma semana e que ele poderia ficar essa semana porque ele já tinha algumas horas de trabalho e seria fácil falar com o ministro Genésio de lá, do Ministério de Regeneração, que ele tinha condições de ficar ausente durante uma semana, que não ia fazer tanta falta. E ele ficou tranquilo e super feliz. Se despediram e ele foi se dirigindo, caminhando, eu achei isso interessante, até a casa dele. Ao chegar na frente, ele olhou, viu as árvores, viu uma planta que ele havia plantado com a esposa, achei lindo esse detalhe, no dia do casamento, no aniversário de casamento. Ao entrar, ele achou estranho o ambiente da sala. Tudo mudado, gente, imagina. Não tinha fotografia mais dele com a família. Os móveis de jacarandá não existiam mais. A filha dele mais nova já estava mocinha, né? Ele olhou e, de repente, ele via a Zélia, a ex-esposa dele, saindo do quarto com um cavalheiro, que ele achava que era um médico, e ela dizia, olha, doutor, e o que é que o senhor acha? O senhor acha que vai dar certo? Não, precisa agora à noite vermos como é que ele vai evoluir para nós avaliarmos se realmente, enfim. E ele achou uma coisa estranha. De repente, ele ficou encantado, se aproximou da esposa para abraçar, mas achou que ela estava meia confusa, nervosa. E quando ele entrou, gente, quando ele adentrou no quarto, ele viu, além de um homem na cama dele, ele viu que estava tudo mudado. E ele disse, meu Deus, o que é que esse homem está fazendo na minha cama, com a minha mulher, com a minha família? Né? E ele ficou com aquele sentimento que os homens ficam, né? Com aquela raiva, não é isso? Que o ser humano tem aquela vontade de agredir o outro, o ciúme invade ali, não é? Entendeu? O sentimento de troca, de perda. E ele ficou revoltado, mas ele começou a ver o quadro. O cidadão estava realmente com um problema gravíssimo no pulmão e estava quase desencarnando.
A esposa desesperada. Meu Deus, o que é que vai ser de mim? Não morra, eu não sei ficar sem você. E nesse interim, chega a filha dele mais velha. E ela estava casada com o bebê e disse, olha, mamãe, eu vim saber do doutor Ernesto, que era o marido dela atual, mas também eu vim avisar que eu passei a noite toda pensando em papai. E eu estou aqui pensando em papai, morrendo de saudade. Observe que a filha mais velha entrou em sintonia. Não é? Observemos que a afinidade é assim, gente. Quando nós temos afinidade, nós temos uma sintonia imediatamente. Basta a pessoa pensar, você já está captando aquele pensamento. Você já está entrando na mesma frequência. Isso é uma coisa natural, ninguém pode forçar. Tem que ser uma coisa, né, que surge naturalmente, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, observei esse detalhe também nesse capítulo aí, nesse último capítulo, né? Que é o capítulo, aliás, penúltimo capítulo, capítulo 49, desculpem. E aí o que acontece? Ele começa a ficar nervoso e a lembrar, né? Porque a menina discute com a mãe, porque a mãe não queria que ela lembrasse, né? Isso seria muito bonito, porque ela diz, mamãe, mas não é possível, eu amo meu pai, eu não posso deixar de comentar que não, mas Ernesto não gosta, eu não quero, ele já morreu, né? A outra irmã, super cética, não acreditava em espírito, a mais velha, né, era um pouco mais espiritualista, enfim. Ele sai revoltado com aquela situação e começa a pensar. Pensa em Dona Laura, nos exemplos que ela deu a ele, que ele deveria viver como uma abelha que se aproxima das flores, das pessoas, que contém mel e que ele pode multiplicar esse mel do amor. Ele lembra de Clarício, que tratou ele como pai. Ele lembra de todos os amigos ali, inclusive até a Dona Hilda, que ela conseguiu liberar de dentro dela aquele ciúme feroz, daquela fera que tinha dentro dela. Então, ele lembra de todos os exemplos, de todas as situações que vêm na sua mente. Nesse interim, nosso irmão Clarencio chega e ele pede uma ajuda muito grande. Me ajuda, olha, eu não posso lhe dizer nada. Isso é de foro íntimo. Mas eu só quero lhe dizer uma coisa. Jesus, lembre, quando ele disse, amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele começou a meditar, nesse momento, a realmente passar pela mente dele todos os sentimentos e as experiências, a prática, o que a mãe dele ensinou, inclusive na prática, não é? Ela renunciar à sua própria estadia, seu bem-estar no mundo espiritual, para abraçar duas filhas que foram amantes do seu pai. Então, tudo isso veio na sua tela mental. E ele já estava com muita fome, não é? Porque ele observou que lá eles não têm muita fome no mundo espiritual, principalmente naquela cidade. Porque os alimentos, eles se alimentam realmente de alimentos leves, né? Como você sabe, nós sabemos que cada capítulo, os alimentos são leves, mas muito mais o alimento da frequência mental. Isso é importante nós pontuarmos. O sentimento de cada um que estavam ali, os pensamentos de cada um que viviam naquela colônia, alimentavam aqueles seres que conviviam com o outro. O alimento do amor, o alimento do bem-estar, o alimento dos pensamentos elevados. Meus irmãos, observem que as flores são mais bonitas, as árvores são mais belas, o ambiente é mais belo, tudo se torna-se mais belo. Por quê? Porque a frequência ali é muito mais elevada. Observemos que aqui você entra em determinados lugares, você sente um mal-estar quando há discussões, quando há pessoas que conversam palavras de baixo calão, não é? Piadas de baixo calão. Tenhamos cuidado com isso. Nós precisamos elevar o nosso alimento espiritual, modificar esse sentimento que macula, que prejudica, que faz com que nós, cada vez mais, possamos sermos enfermos, estarmos enfermos, como nós somos enfermos. E para deixar essa enfermidade, é preciso mudar esse campo mental. Então, ali ele ficou, né, orando,
e pedindo a Deus que realmente desse um auxílio, lembrando tudo aquilo que foi aprendido, e quando entra no último capítulo, né, gente? Esse último capítulo é o capítulo 50. É um livro maravilhoso. A gente fica até emocionado, não é, quando chega nesse último capítulo, que é o cidadão do nosso lar, não é? O título do capítulo é o título do cidadão que é ele, a qual ele foi condecorado, né? Ele alcançou esse estágio e nós vamos ver por quê. Porque nesse momento, nesse momento, na noite, na segunda noite, ele ali já, né, cansado, já envolvido, observando que a esposa dele, eles dois se amavam mesmo, de verdade, e que ele tinha que olhar aqueles outra pessoa. Ele já havia aprendido o evangelho, já vivia aquilo ali. Ele já tinha conversado com tantos espíritos ali, já tinha dado o seu testemunho, já tinha ouvido até orientações diversas, até mesmo com Silveira, que ele havia se abraçado, havia perdoado, né? Ele perdoou, o Silveira perdoou ele pediu perdão. Quer dizer, ele não podia ser mais aquela pessoa, né, do homem da terra. Então ele disse, não, eu vou agora, vou me lembrar. Me lembrei de Narcisa, me lembrei de alguns companheiros que me orientaram, dizendo que os espíritos lá, eles podem voltar quando eles chegam em determinados patamares de leveza interior, de leveza espiritual, psíquica, quando não está muito apegado a esse sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de inveja, de ciúme. Então, ele começou a lembrar que ele podia voltar, que ele podia também se comunicar sem precisar de instrumentos, de microfone, de instrumentos que alguns usavam. E aí ele começou a orar, disse, eu vou tentar fazer isso. E ele lembrou de Narcisa. E começou a orar, pedindo a Narcisa misericórdia, conversando com Narcisa mentalmente, contando o seu relato, o seu sentimento ali de sentimento de decepção, mas ao mesmo tempo querendo ajudar, que ela viesse auxílio dele ou enviasse alguém. Depois de 20 minutos, gente, de conversação psíquica. Olha aí, gente, a prova de que a oração, ela é poderosa. Essa comunicação mental, no bem. Então foi quando Narcisa chega, bate no ombrinho dele e diz assim, estou aqui, já sei de tudo, nós não podemos perder tempo e vamos lá ajudar o nosso irmão. Gente, quando ela chegou, havia 3 espíritos, né? 3 espíritos, entidades que estavam obsediando. E que ele, no capítulo 49, que é um capítulo, né, é uma história só, ele tentou ali, né, dar um passe e conversar, mas ele estava tão envolvido que ele precisava de alguém. E aí, quando ela chegou, a primeira coisa, ela aplicou um passe, isolou aquele irmão que estava doente, o nosso irmão Ernesto, e esses espíritos foram afastados. Ela disse, agora vamos comigo na natureza. Outro exemplo, outro detalhe, gente, que eu achei imprescindível nesse capítulo. Ela disse, olha, vamos na natureza, onde tem os vegetais, as árvores, nós vamos precisar desses conteúdos, desses vegetais, para curar o nosso irmão. E ao entrar numa mata, ela chamou 8 entidades desta mata, que eram responsáveis, são espíritos da natureza, que têm uma hierarquia menor do que a nós, e que trabalham em favor daqueles espíritos que são mais elevados, racionalmente, às vezes não é somente espiritualmente, e que utilizam esses elementais da natureza, são espíritos que estão ainda em evolução mais inferior, e que trabalham, e ela solicitou nessas 8 entidades para buscar alguns elementos vegetais, como folhas de mangueira e também eucalipto. E aí ela manipulou fluidicamente. Observemos que o ectoplasma está em todo o reino da natureza e que Deus é tão grandioso que faz com que todos os seus reinos sejam úteis para a evolução de cada um de nós, meus irmãos. Por isso que nós devemos respeitar uns aos outros, todos os reinos, cuidar da natureza, cuidar do ambiente,
cuidar não só dos seres, mas cuidarmos uns dos outros, né? Filhos de Deus. Não é isso? Seres da criação divina. E aí ela manipulando o ectoplasma ali com aquelas plantas, né? As árvores da mangueira e do eucalipto. Gente, não é humano que faz isso. Não é uma pessoa encarnada. É importante sabermos isso. Porque muitos encarnados querem fazer a mesma coisa. Lê o livro nosso lá e diz assim, eu vou fazer também. Nós não temos essa condição ainda, gente. Precisamos compreender porque isso é uma condição espiritual. Ela tinha condição porque ela já trabalhava há muito tempo, muitos anos, na Câmara de Retificação. Ela pediu para ajudar, para auxiliar, em favor mesmo do próximo, porque o objetivo dela era reencarnar um dia para ajudar mais a humanidade. Mas aí as pessoas confundem e quer fazer aquelas magias, quer fazer uma série de manipulação e termina se auto-prejudicando, certo? Isso é um detalhe que mais na frente a gente vai também adentrar sobre isso. Mas aí foi usado durante a noite toda como na inalação, né? Um processo pelos poros, pela respiração. E ele amanheceu outra pessoa. Foi rejuvenescendo a questão da enfermidade. Ele foi se curando, o médico chegou, viu a recuperação dele, que foi assim, a olhos-luz. E aí o André Luiz foi para o nosso lar com a nossa querida, né, Narcisa, que eu adoro a Narcisa, não sei se vocês gostam, mas ela é maravilhosa. E ele foi, ela ensinando a ele a volitar. Gente, que coisa linda. Pela primeira vez o André Luiz foi volitando. E aí ele aprendendo, né, já com a leveza do sentimento de amor, ele passou os demais dias até o 7º dia, indo e voltando e ajudando na cura do nosso querido Ernesto, o irmão Ernesto e a irmã Zélia, que passou a ser pessoas queridas dele. E ele agradecendo a Deus pelo ato de caridade, o ato de amor, com todo o sentimento puro, tá certo? Que ali se encontrava, porque ninguém ordenou, foi a opção dele, o livre-arbítrio dele, por todo um aprendizado, porque ele podia dizer, eu não vou fazer nada, eu vou me embora. Agora ela se vire. Mas ele se colocou, meu Deus, se eu estivesse no lugar dela, eu poderia, talvez eu fizesse pior, eu não ia ficar sozinho, eu ia ter uma pessoa. Né? E se ele não tivesse com ela, os meus filhos como seriam? Estariam em pior condições, porque o filho dele, salve não me engano, ele estava meio desequilibrado, mas as filhas ainda estavam, né, uma casada, outra. Então ele achou que aquilo ali, se colocando no lugar, e nesse interim, com ela casada com outra pessoa, foi melhor para a sua própria família, para ela, para todos, porque a pessoa continua, né? A vida continua e há muitas relações, e nós sabemos que as verdadeiras relações são dos laços espirituais, os vínculos espirituais. E aí ele volta, e no momento de meditação, gente, ai, que coisa linda, ele estava meditando sobre tudo que passou, sentindo uma leveza, sentindo uma paz do dever cumprido, lembrando de todos os detalhes. Chega Clarice ao lado dele e diz, meu filho, mais de 200 espíritos para parabenizá-lo, para congratulá-lo, para saudá-lo, para dizer, muito bem, você venceu essa etapa, você venceu esse testemunho, esse teste. Todas as vezes que nós queremos, gente, alguma coisa, nós vamos passar por alguns testes. Se nós queremos galgar algo, qualquer coisa que nós queremos adquirir espiritualmente, até mesmo um grande amor, né? Onde muita gente existe essa carência, precisamos passar pelos testes. Primeiro aprender a amar, para depois ser amado. Isso aí é uma lição maravilhosa. E essa é a lição ele aprendeu. Aí quando Clarencio se aproxima e diz assim, até ontem você era o meu pupilo, mas a partir de hoje, pelas ordens da governadoria, você vai ser o cidadão do nosso lar. Meu Deus, eu acho que ele chorou. Ele disse assim, mas eu fiz tanta pouca coisa para merecer isso. Né? Observa, gente, o sentimento do nosso querido irmão, que a partir dali ele já galgou. Né? Observe que para nós galgarmos a paz, a alegria, a felicidade, né? Galgarmos um bem-estar, é preciso você construir isso. E essa construção
ela tem que ser sentida, não só memorizada, não só racionalizada, mas, acima de tudo, vivida na alma. Muita paz, muita luz e muita emoção, gente. Porque eu só não estou chorando de alegria, porque fica até chato. Mas eu convido todos vocês para relerem, para pontuarem, para se colocar ali em cada capítulo, porque é uma grande lição para cada um de nós. Só tenho que agradecer ao João, o nosso querido João, que é um amor, uma pessoa cheia de luz, não é? A gente tem que falar isso. Ao nosso querido Cris, que é o outro iluminado, não é? E a oportunidade que Deus está me dando, tá certo? E Jesus está me dando, eu não vou deixar para trás essa oportunidade. A espiritualidade amiga, né? Os espíritos benfeitores estão nos dando para nós aprendermos um pouco mais. É isso, gente. Deus te ilumine. Deus abençoe cada um de vocês. Bom, antes de... Irmão, que você quer falar já, irmão Cris? Eu quero agradecer como a Ed, né? E agradecer você, João, pela oportunidade, pela iniciativa também. E falar que realmente não tem como não aprender e não olhar para essa obra, né? Que foi nos dada há tanto tempo, né? E a gente realmente tem que focar nesses ensinamentos hoje e trazer isso à tona e praticar, né? Esse é o grande intuito, convidar as pessoas a lerem, porque realmente, né, os detalhes fazem toda a diferença. A gente só um pequeno apanhado aqui dos grandes ensinamentos, eu vou levar para o resto da minha vida, né? Os ensinamentos e a referência de Veneranda, Narcisa, Clarencio, nossa, tanto, né? O Clarencio responde uma pergunta, quantas pessoas, né, se perguntam e querem a cura espiritual, e o Clarencio pergunta ele bem nisso, no início, né, para o André, você quer a cura espiritual? Então pare de falar excessivamente de você, muito menos das suas dores. Né? Esse é um grande ensinamento. Esse livro é cheio de ensinamentos, então logo no início ele já dá uma chave, né, uma cura espiritual a tudo que a gente realmente precisa, nos curar espiritualmente. Então o que aprendemos, né, com o Clarencio, enfim, eu só tenho a agradecer a você, a paciência também, né, de você e de todos que nos recebem aqui, e agradecer de coração pelo convite, né, por confiar em nós também, e só tenho a agradecer a você e a Edna por estar aqui entre vocês dois. Obrigado de coração. É muito emocionante, né? Gente, somente eu queria só ler uma coisa aqui, bem pequenininho, né? Clarencio fala, né? Eu acho que um dos começos dos capítulos que eu anotei, a existência é um ato, o corpo uma veste, o século um dia e a morte é um sopro renovador. Belíssimo, né? É verdade, a gente começou falando isso, né? Estamos hoje aqui no último dia do livro Nosso Lar, retomando esse ensinamento tão maravilhoso. Então, antes da gente terminar, só pontuar uma coisa aqui rapidamente, a gente vê aí nesse último capítulo, né, a relação com a natureza e a manipulação de fluidos naturais. A Armedina colocou de uma forma brilhante, né, diferenciando pra gente o que é fluido espiritual e o que é fluido animal, né, os fluidos anímicos que partem, né, do ser humano encarnado. A diferença pra gente não cair em qualquer coisa, né, não cair em qualquer história, pensar sempre na importância de mantermos uma vibração alta, seguirmos um caminho mais correto para ter a relação com esses espíritos superiores, para que eles nos ajudem nesse processo de cura. E aí, lendo o Evangelho aqui, para a gente finalizar com a Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, a gente tem um ensinamento de Jesus muito importante, que é: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura, não só aos seres humanos. E a gente tem um exemplo maravilhoso, que a gente cita várias vezes, de Francisco de Assis, proclamando o Evangelho para as árvores, para os peixes, para o fogo, para o céu, para toda criatura. Então olha a importância, e a gente vendo aqui, né, em Nosso Lar, a importância, né, dessa harmonia universal com toda criatura, e pregando nós que estamos aqui encarnados o Evangelho para todas elas. E aí, continuando no Evangelho, né, a gente fez essa reflexão um pouco mais cedo. Esse livro é maravilhoso, né, porque a gente vê, né, a dor, a gente vê o trabalho no amor.
E aí, antes da gente terminar, vamos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então a gente vê, né, que com André Luiz a exemplificação de que o trabalho no amor, de que, né, a correção das nossas más inclinações enquanto encarnados, esse é o jugo suave, o fardo leve a que Jesus nos chama. E a gente vê que o oposto disso, a gente teve aí diversos exemplos com o próprio André Luiz, com o Francisco, né, com a Elisa, com tantos outros, com o Ribeiro, tantos personagens maravilhosos que esse livro traz pra gente, o quanto a dor, ela é uma realidade daqueles que não se inclinam para o bem, que não se inclinam para Jesus e que não se inclinam, né, para a caridade enquanto trabalho ativo no amor ao próximo. Então fica esse questionamento, né, e essa reflexão maravilhosa para a gente ter caminhos bem traçados sobre a face dessa terra, de por onde estamos indo, né, até onde queremos chegar, né, se Deus quiser, com todos os nossos esforços e aprendizados. Eu, assim, sou super grato pela vida dos dois, por terem, né, estado comigo nesse primeiro empreendimento, né, de muitos que virão. De verdade, a irmã Edna, o irmão Cris, que aceitaram assim, de forma muito solícita, são muito generosos. Agradecer de coração os dois, aprendi muito com os dois, né, e espero que Deus nos abençoe para a gente continuar a caminhada nos próximos livros. Retomando, né, os nossos estudos estarão em outras plataformas, a gente vai anunciar, e, né, sem ser essa semana, na próxima semana a gente está aí na quinta-feira, nas 4 semanas do mês de janeiro, com o livro Os Mensageiros, para continuar o estudo, né, continuaremos seguindo aí a sequência dessa coleção de André Luiz, e, né, pedindo, né, sempre que Deus nos abençoe, e agradecendo a vocês, né, que estão aqui com a gente tão tarde da noite estudando esse livro. Já estão ganhando bônus hora. Quem ficou? Obrigada pelo aprendizado. Quem ficou? Cris. Quem ficou já tá ganhando bônus horas. Eu acho que quem está ganhando é você, viu, Cris? Irmão Cris sempre ouvindo atentamente. O irmão Cris está desde hoje que ele está sentado ali, desde a primeira, né? É verdade, o irmão Cris está aqui com a gente faz horas já, desde o primeiro estudo de hoje. Então, pessoal, de verdade, gratidão. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Nossa, eu agradecer mesmo. E Feliz Natal a todos também. Feliz Natal, gente. Gratidão, pessoal. Como sempre, a live vai ficar salva aqui. Feliz Natal para todo mundo, né? Depois do Ano Novo estaremos de volta. Que Deus abençoe o nosso Natal e que o nosso ano, né, 2022 seja um ano de muito aprendizado, muito trabalho na caridade, né, de um pouco aí de aquisições espirituais, como André Luiz traz pra gente aí no início de nosso lar. Gratidão. Valeu.